Saudações! Hoje temos a imensa oportunidade de receber o pastor Calixto Xavier. Pastor, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. E indo diretamente nas questões, gostaríamos de saber sobre a sua vida, como é que Deus alcançou. Saudações, muito obrigado pelo convite. E eu fui convidado para a igreja não para ir ouvir a palavra de Deus, mas para ir passear. Porque nós éramos novos no bairro, então praticamente não tínhamos relacionamento com os vizinhos, porque ainda éramos novos. E este jovem, nosso vizinho, talvez ele viu que nós estávamos isolados, nesse caso eu, minha tia, meu tio. Então ele disse, vamos passeando na igreja. E nós íamos para lá, às vezes no ensaio de jovens, ficávamos fora a escutar os jovens cantando. Algumas semanas depois comecei a participar do culto de jovens. A seguir fui participar do estudo de novos convertidos. Até o final daquele estudo, eu comecei a sentir o peso dos meus pecados. E eu pedi para fazer parte daquela igreja. Na altura era a missão do continente africano. Pedi para fazer parte e também para ser inscrito no candidato ao batismo. Foi em 92, quase a segunda metade de 92. E no dia 31 de janeiro de 93 eu fui batizado. E a partir daí fiquei membro daquela igreja. Quando fala de 90 e tal, eu devia ter por aí 2 anos. Mas é uma honra. Saudações a todos. É uma honra uma criança que nesse tempo o pastor na sua conversão, no batismo, que estava há 2 anos, tem o privilégio de entrevistar. Então é uma honra e graça para mim. Eu gostava de saber como chegou ao ministério pastoral. Primeiro, até o dia que eu fui consagrado a pastor, eu não sabia que era pastor. Também nunca passou pela cabeça ser pastor. Mas depois que eu fui batizado, eu liderei os jovens na área de música, louvor, era maestro. E depois fui secretário da igreja. Também participei de campanhas de evangelização. Plantamos igrejas em Anchilo, em Muecate e também na cidade arredores. Tanto até essa altura, eu nunca tinha pensado ser pastor. Nunca passou pela cabeça que eu seria pastor. Mas o nosso pastor saiu logo depois do meu batismo. O pastor que me ensinou e que me batizou saiu. Então estava conosco um pastor que por alguns problemas também acabou saindo e havia ali uma direção. O pastor que estava conosco, o último nesse caso, saiu em 2004. Até 2007, que eu fui consagrado a pastor, nós não tínhamos um pastor na igreja. Nós éramos uma direção e um conselho de direção constituído por 3 irmãos. Só que em 2007 apareceu o nosso pastor nacional de Maputo. Ele veio e só na reunião, depois de terem preparado tudo, um dia antes da consagração, ele disse: eu vim, estamos de comum acordo com a igreja para poder consagrar o irmão Calixto a pastor. Portanto, eu nem sabia. Até esse anúncio de consagração a pastor parecia um sonho. O dia de consagração mesmo, eu tive problemas sérios de estresse, porque não tinha imaginado, eu não sabia o que ia fazer.
Ainda que eu estivesse a servir a igreja, mas ao cargo de pastor, eu tive estresse. Contudo, pela graça de Deus, fui consagrado. Então, de lá até agora, às vezes eu compreendo pelos resultados que sou pastor da igreja. Sim. E pelas necessidades, não é? Da própria igreja. Aquele espírito de solucionar isto e aquilo, sobretudo o ensino. Então, eu percebo que sou pastor, mas até o dia de consagração, eu não tinha pensado, nunca tinha passado por minha cabeça o ministério pastoral. Sim. E quais são os desafios que o pastor tem enfrentado nessa área pastoral? Agora que eu estou na frente da igreja, o principal desafio é ensinar a igreja a conhecer Cristo. Então, isso tem sido minha oração, ensinar para que as pessoas conheçam Cristo e trazer a pureza da própria igreja, não é? A questão de disciplina na igreja, este é um problema sério, porque muitas vezes as pessoas querem estar na igreja, ao mesmo tempo também no mundo. Como pastor, isso magoa a alma e isso incentiva a ensinar as pessoas para que elas vivam no temor e na obediência de Cristo. Então, o principal desafio mesmo agora é ensinar. E eu quero até lembrar que, eu não sei se o irmão Carlton tem participado na organização das conferências da Eclésia, por exemplo, mesmo na Conferência Fiel, e eu trago um número elevado de obreiros, porque o meu pensamento é que de qualquer das maneiras eles precisam aprender a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, quando há uma oportunidade para aprender, eu carrego o maior número possível de obreiros e daqueles crentes, muitas vezes a pagar com o meu dinheiro para poderem vir participar, ou a persuadir a direção da igreja para pagar o maior número possível para vir participar. Por mais que a última conferência de jovens, e nós pagamos acima de 30 jovens para poder participar da conferência de jovens. Então, o desafio é ensinar a palavra de Deus. Pastor, eu só quero voltar para perceber um pequeno detalhe. Não sabia que seria consagrado a pastor até na data que foi consagrado. Sim. Até esse tempo já estava casado? Sim, estava casado, sim. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, como secretário, como evangelista, o pastor que estava na frente, ele começou a ficar preocupado. O que ele queria era que eu tivesse mulher. E eu me lembro que sentamos várias vezes e ele disse: irmão deve casar para poder trabalhar melhor. Então, talvez por causa disso, eu casei. Sim, porque o que ele dizia era que eu tinha que casar para poder trabalhar melhor. Então, até o momento que eu fui consagrado, eu estava casado. Não casado oficialmente, não é? Porque eu depois casei mais tarde, consagrei o matrimônio mais tarde, mas já tinha esposa. Pastor, pode nos falar um pouco do seu ministério, do ministério que tem desenvolvido, sobretudo o impacto que o círculo de leitor faz ou traz na congregação em que lidera? Falando de ministério, como eu disse, agora a liderar a igreja, o meu desafio é capacitar cada vez mais. Na verdade, eu tenho o pensamento de expandir, mas em parte eu não posso expandir sem qualidade, porque o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10,
ele marcou muito para mim durante o ministério. Que ele diz que, em algumas versões, o texto diz: Esdras pressupôs o coração. Noutras diz: Esdras dedicou-se ao ensino, à prática. Aliás, a estudar a palavra, ensinar os estudos de Deus em Israel. Então, mesmo para mim, por isso, quando eu conheci, por exemplo, a Conferência Fiel, nunca mais parei de participar dos programas da Conferência Fiel. Então, para mim, tenho que estudar, tenho que praticar, tenho que ensinar. E eu tenho que ser o exemplo. Esse é meu anseio. E também aqueles que lá na igreja da Missão Maranata lideram a igreja, eles devem estudar, devem praticar para ensinar. Porque não é possível ensinar sem estudar. Se você não estuda, não pode ensinar. Então, o ministério agora, o que eu estou, é ensinar a palavra de Deus à liderança. Enquanto estou a expandir. Nós abrimos uma nova igreja agora em Moecate. E podíamos abrir mais este ano. Mas nós temos que capacitar primeiro aquele que está em Moecate, para poder assumir a expansão em Moecate. O círculo de leitura, para mim, na igreja, é um verdadeiro seminário, porque envolve a liderança das igrejas locais, os que fazem parte do círculo de leitura. Nós temos 7 igrejas aqui na cidade, e todos esses 7 fazem parte do círculo de leitura. Eles e todos os que fazem parte da direção da igreja, então eles estão no círculo de leitura. Então, para mim, o círculo de leitura é um verdadeiro seminário. Sim, é uma capacitação teológica. O impacto é maior. Sim, sim. Muito obrigado. E o tempo está a correr, estamos mesmo na reta final. Talvez, antes de colocar a última questão, eu gostaria de saber como é que o pastor gostaria que Deus usasse, né? A sua vida, olhando para o futuro. Quais são os grandes alvos que o pastor tem em termos de ministério? Primeiro, dizer que minha maior agenda agora é servir Cristo. Na verdade, eu tenho trabalho secular, mas eu estou 98% disponível para o serviço de Deus. Agora, o que eu estou a pensar é, como dizia antes, expandir o Evangelho, mas também estou a pensar em ter um currículo, uma instituição que tenha um currículo oficialmente reconhecido para capacitação de obreiros. Então, o desafio que eu tenho agora em diante é este: capacitar, enviar. Capacitar, enviar. Formas que nós temos um plano na igreja este ano. Estamos a começar com um processo de construção de salas, de aulas, com o pensamento de ter espaço para receber pessoas, acomodar e tempo para permanecer ali enquanto aprendem a palavra de Deus. Esse aqui é o meu pensamento, é que é o plano atual. E gostaríamos de ouvir aquilo que são as últimas considerações e também pode aproveitar, deixar uma mensagem para a igreja moçambicana e no fim, acredito que as pessoas que nos assistem podem ter esse desejo de participar na igreja do pastor, então poderia também aproveitar e deixar o endereço e inclusive o próprio contato. Eu quero, não sei se seria aconselhar, não é? Todo aquele que está a liderar a igreja, que ele estude a palavra de Deus. Porque nós não podemos liderar a igreja com base na experiência. E eu tenho experiência por ter estado muito tempo na igreja. Por exemplo, eu já estou há 32 anos, não é? Desde a minha conversão. Mas parece que eu entrei ontem na igreja.
E eu não sinto ter acumulado alguma experiência ao longo deste tempo. Mas eu acho que preciso buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, estudando a palavra de Deus. Nós temos o problema de sincretismo na igreja moçambicana. Nós estamos na igreja, também estamos no mundo, como eu dizia, em parte porque não conhecemos Deus. E este problema é porque também não aprendemos a palavra de Deus. Ele se revela por meio da sua palavra. Então nós não conhecemos Deus porque não estudamos a palavra. E quando é o líder nessa situação, a coisa torna-se mais pior. Então eu aconselho a todo aquele que é líder, as oportunidades estão sendo abertas, é preciso nós estudarmos a palavra de Deus para poder ensinar a igreja a conhecer Deus. Nossa igreja, o irmão Carlton disse logo no princípio, é a igreja da Missão Maranata. A sede está no bairro da Memória. Tem ali Clube 5, tem um sítio na Memória, chama-se Clube 5. Quando vai para essa estrada nacional número 8, depois da rotunda, Clube 5. Então, tem um desvio à direita, depois da passagem do nível, está lá a nossa igreja. É muito fácil chegar. É só Clube 5, desviar à direita, assim que você atravessa a linha férrea, vem a igreja. Sim. Em termos de contato? 84, meu contato, 84 056 8 115. Então, esse foi o tempo que nós tivemos com o pastor Calixto. Foi uma honra estar aqui a aprender com essa bagagem toda que ele partilhou conosco. E agradecemos aos irmãos que vão assistir esse vídeo e aconselhamos que façam um bom uso dele e colham também essa experiência, recebam essa recomendação que ele deu de facto estudar a palavra de Deus, e nos vemos numa outra oportunidade. Muito obrigado e até mais.